Vem comigo que hoje aqui no meu orquidário eu vou te falar sobre o cultivo de orquídeas com raízes finas. Vou te mostrar a floração de Oncidium para que você não tenha dificuldade nesse cultivo. E por aqui está tudo assim hoje, olha. Estou fazendo alguns replantes, tem a minha baguncinha na mesa, porque primeiro a gente bagunça para depois arrumar. E as plantas estão lindas aqui nessa manhã de bastante calor e sol. E o que não pode faltar no ambiente de cultivo de orquídeas é a umidade. Sombreamento para elas, não queimarem, não desidratarem, isso é muito importante. Aqui a filtragem do sol para as minhas orquídeas é de 50%, que é o que eu te recomendo. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo é floração e cultivo dessas plantas lindas, muito cultivadas em todo o mundo e que florescem assim, de uma forma muito fofa e de se admirar. Oncidium longips, aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Meus amigos, é lógico que para falar para vocês sobre os oncidiums, que pertencem a um gênero de orquídeas que apreciam muito a luminosidade, rega frequente e gostam de um cultivo mais natural em madeira, cachepô, toquinhos, cascas, lascas para se desenvolver, assim como as Cattleya clandis também gostam. Vale lembrar que o natural para as orquídeas é o cultivo em madeira, porque é assim que elas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem na natureza. Morrem porque é eterno, só o Criador de todas as coisas, Papai do Céu. Aqui eu tenho essa temporada de floração que sempre se dá no verão, então não poderia ser diferente agora. E o que você vai perceber nessas plantas aqui é o enraizamento total no local de plantio na madeira. As raízes são muito finas, apreciam ventilação. A rega frequente precisa ser algo que seque muito rápido para não apodrecer as plantas e bastante luminosidade para a floração. Caso não haja luminosidade ideal e suficiente no ambiente, elas não florescem. Elas vegetam muito bem, mas falta para elas a floração, que é o que a gente que cultiva orquídeas gosta muito de ver, porque é o resultado do nosso cultivo. Cultivando muito bem o vegetal, a floração é uma consequência. Eu quero te mostrar essas plantas assim, nessa minha estrutura, onde eu tenho muitas orquídeas em madeira, para você ver o seguinte: outras espécies, como Cattleya clandis, Cattleya walkeriana, vão enraizar no local de plantio, mas as raízes vão pender. Elas vão descer com o tempo, conforme forem se desenvolvendo. Outras híbridas de Cattleya, outras espécies também, vão ficar com suas raízes mais pendentes, o que não é comum a gente ver em Oncidium. Oncidium tem uma predileção por enraizar no local de plantio, fixar ali suas raízes e só. Aqui eu fiz esse plantio numa casinha de barro, de passarinho, muito bonitinha. Coloquei esfagno porque o barro seca muito rápido e compete com a hidratação da planta. Então, no momento que secar, o esfagno represa um pouco de umidade aqui e a planta se desenvolve. É um plantio recente, então não está enraizado, mas está aqui no local de cultivo. Algumas pessoas pensam: Marcos, eu plantei a minha orquídea e eu vou deixá-la na sombra até que ela se estabeleça um pouco, até que ela crie raízes. Não, você tem que levar ela para o local de cultivo. Orquídeas precisam de luminosidade solar para que elas façam aquilo que elas mais amam fazer: fotossíntese. A fotossintetização é algo muito importante para as bromélias, para as orquídeas, sejam elas grandes, sejam elas menores. Temos floração chegando aqui, mais espatas crescendo, tudo isso muito pintalgado, muito bonito. E aqui ao meu redor eu tenho um plantio de diversas maneiras. Walkerianas crescendo lindas aqui. Só que o interessante para você poder perceber de tudo isso é que eu posso cultivar orquídeas de diversas maneiras, em diversos plantios.
mas todos esses plantios precisam ser cultivados de uma maneira uniforme, do modo como cada planta vai gostar. Então, se eu tenho orquídeas plantadas em madeira, em arranjo, com muito enraizamento, como eu vejo aqui, eu não misturo essas plantas em local como ali, na minha outra parte do orquidário, que eu tenho mais plantas em vaso plástico. Porque madeira seca mais rápido, vaso plástico preserva mais umidade no substrato. Se eu ficar molhando muito quem está com o substrato já molhado, já umedecido, eu causo na minha planta a morte, o que eu não quero, e também doenças que eu não tenho para te mostrar. Gosto de te mostrar sempre vida e vida em abundância. Olha só que enraizamentos lindos, como que as plantas estão se desenvolvendo. Você vai notar essas raízes grossas de Cattleya clande. Você vai notar raízes grossas em híbridos de Cattleyas que vão ficar mais pendentes, buscando mais umidade no ambiente. Olha só. Aqui eu tenho também Miltonia, olha. Oncidium. Dá uma olhada aqui. Miltonia é um outro tipo de orquídea que também tem raízes finas, tá vendo? Que vai enraizar, como eu mostrei, em todo o local de plantio, sem ficar com essas raízes pendentes. Aqui eu já tenho para te mostrar uma floração que está começando, olha. Uma Miltonia moreliana rubra. Em breve aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu te mostro a floração dela. Mas você consegue perceber que diferente de Cattleya Varneri, por exemplo, diferente de Cattleya valqueriana, que as raízes ficam pendentes nos Oncidiums, nas Miltonias, todas essas espécies de orquídeas e gêneros de raízes finas apreciam o enraizamento das raízes finas no local de plantio. Recomendo muito madeira, porque raiz fina em vaso com substrato umedecido, mais encharcado, é morte de uma hora para outra. E isso você não quer ver no seu cultivo de orquídeas. Eu também não quero ver no meu cultivo. Por isso eu cultivo dessa maneira como eu te mostro, para que você possa se alegrar aí com as suas plantas. Então, pensou em cultivar orquídeas de raízes finas? Lembre-se primeiramente de começar pelo plantio. Replante a sua orquídea de raízes finas, se for necessário aí, se você ainda não fez isso, para que ela se desenvolva assim, livre, leve e solta, recebendo umidade no local de plantio, porque ela não tem capacidade nutricional suficiente para buscar no ambiente umidade. Eu deixo umidade no chão do meu orquidário, você pode ver, tá vendo? Sempre estou molhando aqui o concreto por onde eu ando, por isso que ele adquire esse aspecto mais verdinho de limo. Então aqui você pode perceber que a concentração da umidade é mais elevada. Por isso que as raízes crescem tanto. É um mecanismo natural que a orquídea tem de buscar a umidade no ambiente. E elas vão fazer isso sempre, desde muito novas. Olha, uma planta pequena aqui no toquinho, olha o tamanho dessa raiz. E são várias, olha, plantas pequenas, o tamanho das raízes, como que elas vão crescendo. Eu estou frisando novamente para você, Oncidium não tem essa capacidade vegetativa de fazer isso. Não é generalizando, porque algumas espécies diferenciadas crescem de uma maneira diferente pelo ambiente da sua evolução vegetativa. Mas o costume, aquilo que é de mais fácil acesso para a gente, não é assim que funciona. Então é importante que você saiba disso para que não se crie mitos, inverdades, que o cultivo é diferente, o cultivo precisa disso, tem que usar tal produto. Nada disso. Você tem que cultivar de um jeito que elas se adaptem bem, de acordo com aquilo que é mais natural para elas. E aqui você não vê oncídio. Em vaso plástico, não tenho. Em arranjos aqui em madeira, eu já consigo te mostrar nessa minha estrutura, que é diferenciada porque tem que ser. E se você gostou desse conteúdo, eu espero que você possa se inscrever aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, para que eu possa sempre te mostrar novas florações, novos plantios,
Orquídeas lindas se desenvolvendo, florações acontecendo. E tudo aquilo referente à dúvida que você tem, você pode deixar para mim nos comentários para que eu possa te responder. Participe, me siga no Instagram para mais vídeos, porque eu sempre estou postando dicas, respondendo caixinha de perguntas. E vai ser muito bom ter você comigo. No mais, a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau!